Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui fazer o review do capítulo 1020 de One Piece. Bom, então esse capítulo ele tem como título Robin versus Black Maria. Então esse capítulo ele vai focar bastante no conflito entre a Robin e o Brook com a Black Maria e os subordinados dela. Mas antes de chegar a esse conflito, a gente tem então a revelação da Akuma no Mi do Yamato, que é a Inu Inu no Mi, que é uma Zoan mítica do modelo Okushi no Makami. Então, essa Akuma no Mi ela é a fruta do cachorro. O modelo dela é do lobo de Honshu, ou cachorro tagarela, é a divindade do cão tagarela. Ainda sobre esse modelo e sobre essa representação, o lobo de Honshu, ele era uma espécie endêmica ali do Japão, ou seja, só tinha ali no Japão. Em 1905, ela foi extinta por conta de conflitos, por conta do avanço do agronegócio, da agricultura ali no país, e por conta também da iminência da raiva, que é uma doença que afeta os animais e mata eles também. Então, o lobo ele habitava zonas montanhosas ali do Japão, mais especificamente de Honshu, por isso, lobo de Honshu. Esse lobo ele era venerado principalmente porque eles são espíritos das montanhas e servem como guardiões, são sagrados que cuidavam e vigiavam as montanhas, as florestas e seus habitantes. Eles eram vistos como criaturas nobres, benignas, protetoras dos humanos, justos e com forte senso de dever. O lobo de Honshu, ele tinha hábitos solitários. A gente pode ver uma certa comparação tanto do lobo que existiu quanto com a Yamato, porque esse lobo, o Okushi no Makami, ela é a divindade que protege o Wano. Então a gente vê que o Yamato ter comido essa fruta faz com que ele se torne o protetor de Wano, figura que está ali para proteger o país. Por isso que para o Kaido é muito importante que o Yamato ficasse ali, para que o Yamato pudesse proteger o Wano dos inimigos e para que Yamato conseguisse fazer com que o progresso de Kaido e as coisas que o Kaido estava fazendo ali em Wano progredissem e ficassem cada vez melhor. Só que o Yamato não quer isso. O Yamato ele se declara Oden, então ele vai fazer os desejos do Oden. Ele quer, assim como o Oden, o Yamato ele vai querer abrir as fronteiras de Wano para o resto do mundo. E o Yamato também vai querer ajudar e proteger os samurais de Wano e ajudar eles a combater Kaido. Até porque, se você for parar para pensar, se o Okushi no Makami ele é a divindade que protege o Wano, então nada mais justo do que ser o Yamato uma das figuras que vai proteger o Wano e vai ajudar a tirar o Wano das ameaças e das mãos do próprio Kaido, que é a maior ameaça do país, que está ali há mais de 20 anos e que, portanto, como eu já disse, é a maior ameaça do país. Então, nada mais justo do que ser ele a ajudar a tirar essa ameaça, a combater essa ameaça, a destruir Kaido, sabe? Então, o Kaido ainda revela que foi um erro ele ter deixado o Yamato comer essa fruta e que cabe ao Yamato ser seu sucessor e ficar no lugar do Orochi. E o Kaido ainda pontuou que mesmo o Orochi sendo um tirano, foi ele que tornou o país um gigantesco terreno de indústrias e de fábricas que produzissem armas e outros objetos bélicos. Bom, como a gente viu, então, Yamato ele se nega a fazer esse papel que o Kaido quer para ele. A gente vê ainda nessa passagem de Kaido contra o Yamato que o Kaido ele consegue lidar muito bem com os ataques que o Kaido faz. Ele consegue segurar o golpe da Kanabe do Kaido. Ele consegue segurar e tancar os outros golpes do Kaido. Então,
Ainda que a gente saiba que o Yamato ele vai acabar perdendo, ele consegue muito bem segurar o Kaido e os ataques dele. Ele é muito forte, uma pessoa muito forte. E aí o Yamato ele fala, em uma das frases ele fala assim: chega de correntes. As fronteiras de Wano irão se abrir ao mundo. Então é isso que ele quer. Faz com que a gente pense, será que o Yamato ele vai mesmo para fora de Wano? Será que ele vai mesmo se juntar ao Chapéu de Palha? Ainda mais que a gente descobriu que a fruta dele, a representação dele é de uma divindade, é de um ser que é guardião de Wano, que está ali para ficar em Wano, que está ali para proteger o Wano, que está ali para ajudar o Wano. Então será que o Yamato não vai não se juntar ao bando do Chapéu de Palha e vai acabar ficando ali para ajudar Momonosuke a reconstruir o país? Eu particularmente quero muito que o Yamato entre pro bando do Chapéu de Palha. Para mim, ele seria um power-up maravilhoso. Ele é uma pessoa muito forte. Desde que o Yamato entrou, eu gostei desse personagem. Eu amo muito ele. Então, sim, eu quero que ele se junte ao bando do Luffy. E aí a gente pula do topo de Onigashima, a gente vai para o terceiro andar, onde está se desenvolvendo o conflito entre o Brook, a Robin e a Black Maria. Então a gente vê ali que os subordinados da Black Maria, eles estão criando ilusões para que a Robin e o Brook se encontrem, se desestabilizem e caiam em armadilhas. E eles usam ilusões que remetem ao passado, que remetem à memória desses personagens. Então a gente vê ali uma ilusão da Nico Olivia, a gente vê uma ilusão ao Dr. Clover, que é aquele arqueólogo lá da ilha natal da Nico, da Robin. E a gente vê então o Sol, o gigante Sol, que além de ter se tornado um grande amigo da Robin, ajudou ela a fugir ali quando a ilha da Robin estava sendo queimada. E até que parece que a Ilubin está sendo bem iludida, parece que a Robin está caindo muito bem na armadilha montada para ela, nessas ilusões. E o Brook até tenta desesperadamente, grita para a Robin não cair nessa. Ele tá tentando alertá-la, parece que ela vai cair nessa armadilha, mas só que ela fala, não, eu sei que é uma ilusão. Ela usa o Trismano e o Fresia para dar um tapa, para dar um nocaute nos subordinados ali da Black Maria. E a gente vê então que o Brook e a Robin conversando, falando que é um puta de um golpe baixo usar memórias deles, memórias que são tristes, né? Mas enquanto isso eles estão fugindo, eles estão correndo da Black Maria. A gente tem um parêntese pro Brook se assustando com toda a sala ali, com aqueles personagens ali que para ele parecem fantasmas, parecem demônios. E ele, um esqueleto, uma pessoa morta, falando que aquele lugar, aquelas pessoas parecem mal assombradas. Ele, uma pessoa morta. Então a gente vê também que o Brook ele não foi afetado pela ilusão, embora ele tenha visto uma ilusão, ele não foi afetado por isso, porque ele passou 50 anos da vida dele, ou melhor, da morte dele, vendo ilusões de seus amigos, sobrevivendo, vendo perto de Thriller Bark, e sempre que isso acontecia, sempre machucava ele, sempre deixava ele cada vez mais triste. E aí a Robin fala que os dois são bem ferrados da cabeça, então o passado deles dois são bem ferrados, só que tudo isso ficou no passado, né? Então não tem mais o que fazer sobre o passado é passado, já aconteceu. E que o máximo que eles podem fazer agora é lidar com o problema atual deles, que no caso é a Black Maria. Enquanto isso, a Black Maria consegue aparecer ali na frente deles, acaba botando fogo ali na sala, cada vez mais ela vai botando fogo ali. E o chão ele vai ficando cada vez mais cheio de chamas.
A Black Maria começa a caçoar deles, querendo derrotar Kaido e falando que eles são bem inferiores e que eles não vão conseguir derrotar Kaido. E enquanto o chão ali ele fica cheio de chama, o que faz com que a Robin use o Spider Net e fique pendurada em uma teia de aranha produzida pelas mãos dela ali no teto. Ela e o Brook pendurados ali, o que salva eles de serem queimados vivos. Ou morto, no caso do Brook. E eles ainda pontuam que o fogo ele tá muito alto e se o fogo ele continuar se alastrando, ele vai acabar queimando o castelo inteiro. E a Black Maria ainda caçou da Nico Robin, se preocupando até mesmo com os inimigos, para Robin se render e desistir. Enquanto isso, a alma do Brook ela se desapega do corpo dele e ele consegue usar o Kotsu. E com isso, acaba derrotando o Onido. No diálogo, mais a Black Maria conversando, a gente pode ver que esses Tobiropo, eles falam. E os nossos Mugiwaras, eles só ficam ouvindo eles falar. Depois eles acabam nocauteando os Tobiropo e tudo certo. Isso aconteceu lá com o Jinbe contra o Russo e agora tá acontecendo com a Robin contra a Black Maria. Então a Black Maria ela começa a conversar com a Robin de uma forma que faça com que a mesma se entregue e faça com que a mesma se sinta desencorajada. Assim, tipo. Ela fica falando então que no final a Robin ela é um peso para os Mugiwaras e que no final eles sempre vão acabar vendendo ela. Isso meio que foi provado assim por conta do Sanji ter chamado pela Robin enquanto ele estava enquanto ele estava ali apanhando, ele chamou por ela e mesmo sabendo que ela poderia ter caído em uma armadilha, pelo menos de acordo com a Black Maria. Mas a gente sabe que o Sanji ele confia na Robin, a gente sabe que o Sanji ele tem muita confiança na Robin e por isso ele sabia que ela não iria cair tão fácil assim. Robin continua sendo um peso para a tripulação por conta da importância dela, por conta do conhecimento e da sabedoria dela sobre a arqueologia, por conta que ela é a única pessoa ali, pelo menos é uma das únicas pessoas que consegue pegar a Laugh Tale. Então ela vai conseguir ler os poneglyphs que vão falar sobre o que acontece no século perdido. Então isso faz com que muitas pessoas importantes, muitas pessoas fortes vão atrás da Robin tentando apagá-la ou tentando sequestrá-la ou tentando usá-la a seu favor. E por isso que a Black Maria acha que a tripulação um dia vai acabar se cansando da Robin e vai acabar vendendo ela. Mas a gente sabe que não é assim mesmo. Nós sabemos e a Robin também sabe que não é assim que a banda toca. Ainda mais quando a gente teve um arco inteiro, que foi Enies Lobby, focando nessa questão da Robin. A gente viu que a Robin estava sendo capturada e a tripulação, todos os chapéus de palha até então, deram tudo de si, deram o sangue deles e até decretaram guerra ao governo mundial para proteger, para resgatar a companheira deles. A gente sabe a importância da Robin, não como arqueóloga, não como uma pessoa chave para encontrar a Laugh Tale, mas como uma pessoa, como uma companheira, como uma nakama, como uma amiga. A importância dela para a tripulação. A gente sabe a importância dela para os Chapéus de Palha como pessoa e como amiga. E a gente sabe a importância para a Robin da tripulação e de seus companheiros, já que depois de muito tempo em que ela esteve sozinha, ela finalmente conseguiu encontrar pessoas que pudessem ajudá-la, que estivesse ali para ela, para ajudar ela e que ela pudesse chamar de amigo, e que ela pudesse confiar. E a tudo isso a gente vê o Brook dando vários golpes ali, ele usa o Sulpara de Esba, que é um golpe de gelo negro, então ele congela ali o chão. E aí a gente vê a Black Maria conversando de novo. Agora ela está zombando o Sanji por ele ter chamado a Robin
por ele não ter sido capaz de enfrentar a Black Maria, ainda mais que ele é a segunda maior recompensa dos Mugiwaras, então ele seria a segunda pessoa mais importante ali do bando. Essa covardia do Sanji mostraria então Black Maria o baixo nível que é os Mugiwaras. Nisso tudo, o Brook, ele tá terminando ali de fazer um negócio e aí ele ri. O Brook, ele exalta o Sanji, falando, nossa, como que o Sanji é maravilhoso. E aí ele deixa a Robin sozinha enfrentando a Black Maria. Dá pra ver então que a sintonia que o Brook e a Robin estão tendo, sabe? Parece que eles estão tendo o mesmo sentimento com relação a Black Maria. Eles só sabem que a Robin vai conseguir acabar com ela. Ela agradece até o Brook ter deixado ela dar conta sozinha a Black Maria. O Brook tivesse falando assim, vou te deixar cuidando dessa filha da puta pra ela ver qual que é o lugar dela, pra você mostrar pra ela qual que é o lugar dela, pra ela parar de falar do nosso dono, parar de falar do Sanji. Então o Brook, ele vai enfrentar então os subordinados ali da Black Maria. E ainda assim a gente vê o Brook com medo de fantasmas, sendo que ele é um esqueleto, a alma dele sai do corpo morto dele. Nessa conversa, nesse debate, a gente vê a Robin defendendo o Sanji e falando que ele é uma pessoa muito gentil e que a Black Maria nunca iria entender a capacidade do Sanji de depender da Robin, o quanto que pro Sanji seria magnífico, o quanto que pro Sanji é incrível conseguir depender da Robin. Mas, além de tudo, o Sanji, ele consegue reconhecer a fraqueza dele. Ele consegue saber isso e ele consegue saber o momento em que ele vai precisar pedir ajuda. E ele confia tanto em Robin que ele sabe que ela vai conseguir fazer aquilo que ele não consegue. Então, por isso que ele chamou ela também. E que não é vergonhoso para ele, não é vergonhoso pedir ajuda quando você sabe que você não vai conseguir fazer uma coisa, seja por princípio ou seja por não conseguir mesmo, sabe? Tipo, então é bom você saber a hora de pedir ajuda. E quando eu falo em fraqueza, não é a questão de pedir ajuda, sabe? É forte, é esplêndido saber quando você precisa pedir ajuda, saber. Mas a fraqueza no sentido de que o Sanji, ele, por princípio, ele não bate em mulheres, então ele não vai lutar contra mulheres. Então, por isso que ele confia na Robin para fazer aquilo que ele não consegue fazer. Isso mostra também pra mim algo que eu nunca tinha reparado no Sanji. Eu sempre gostei do Sanji, eu acho que pra mim ele é um dos personagens mais gentis que existe ali no bando, existe ali em One Piece. Desde quando ele foi apresentado, além do passado triste dele, com relação a passar fome, além do fato de ele não deixar ninguém passando fome, independente se é inimigo ou se é amigo. Mas ainda assim eu tinha um pé atrás no Sanji por conta do fato de que ele ficava assediando as meninas com o modo gadice dele. E isso pra mim era sempre um ponto baixo do Sanji. Mas depois desse capítulo eu acho que eu vejo o Sanji mais como uma pessoa que exalta as mulheres e por isso que ele ama elas, por isso que ele acaba sendo meio inconveniente de vez em quando. Ele ama elas e por isso que ele entende a importância delas, sabe? Ele não é uma pessoa que se vê superior ou inferior a elas. Ele vê elas em pé de igualdade. E aí a gente vê então que a Robin, ela fala que o Sanji, ele é as asas do rei do pirata. Algumas coisas a gente repara nessa colocação dela. Primeiro, que só faltava a Robin para chamar o Luffy de rei dos piratas. Todos os outros membros ali da tripulação já falaram e afirmaram que ele ia se tornar o rei dos piratas. Mas, diferente das outras pessoas, dos outros membros que falavam o Luffy vai se tornar o rei dos piratas, a Robin já não fala isso. A Robin já afirma o rei dos piratas. Ela já coloca que ele já é o rei dos piratas, já coloca que
no presente ele é o rei dos piratas. E aí ela ainda posiciona o Sanji no bando dos Mugiwaras. Ele não é o braço esquerdo, ele não é o braço direito. Ele é as asas do Luffy. O que faz a gente teorizar que o braço direito talvez seja o Zoro e o braço esquerdo do Luffy seja ou a Nami ou o Jinbe. Pra mim, um desses dois é o braço esquerdo do Luffy. Tanto até que quando a gente vê pelo menos nessas últimas sagas, quando não era o Zoro que tava, era a Nami que tava com o Luffy. Era sempre um dos dois. Também seria muito bom se o Jinbe fosse o braço esquerdo do Luffy, até porque foi o Jinbe que ajudou o Luffy quando ele precisou, que ajudou o Luffy a superar o luto dele, a reconhecer que ele tinha mais pessoas, a reconhecer que ele tinha os nakamas dele. Então, nisso tudo, a Robin usa o Giant Flor, que seria uma versão gigantesca dela, da parte de cima do corpo dela. Então a gente já vê então que pode ser que mais pra frente a gente tenha uma representação gigante da Robin. Um clone gigante da nossa querida Robin, o que seria maravilhoso. A cena termina aí, a gente muda para outra cena, então a gente não vê ainda o final do confronto, o que eu acho que vai acontecer no próximo mangá. Gente, eu queria exaltar uma coisa aqui que é maravilhoso. A Robin, nesse capítulo inteiro, ela tá magnífica. E, tipo, não só quanto aos falas dela, não só quanto... Mas, gente, ela é muito bonita, né? Ela é uma personagem que é muito bem desenhada. É uma personagem que é, nossa, bonita mesmo, de beleza mesmo, de rosto e tal. Gente, é muito bonita. Eu fiquei maravilhosa, maravilhada com ela. A gente vai então agora. O Luffy, eles estão ali no Porto Tokage. E o Luffy, ele tá pedindo por mais carne. Ele tá fragilizado ainda. Os piratas do Hurt, eles deram ao Luffy. Eles deram ao Luffy tudo que eles tinham de carne ali. Mas o Luffy, ele quer mais. O que eu acho que o Luffy, ele vai acabar encontrando essas carnes lá em Onigashima mesmo. Até porque eles estavam em um festival. E nesse festival devia ter muita carne. E aí a gente vê a Shinobu e o Momonosuke. Eles conseguiram fugir do Kaido. A gente vê o Momonosuke feliz que o Luffy tá vivo. Mas ao mesmo tempo vê ele lamentando pelo Kinemon e pela Okiko. E o Luffy, assim que ele vê o Momonosuke fica triste, ele fala: você para com isso, você é o líder desse pessoal aqui. Você para de se lamentar, você para de fica frágil, e ergue essa cabeça, porque agora não é horário para você lamentar. A gente vai lamentar pelas perdas depois. E aí o Luffy, ele fala pro Momonosuke virar dragão e levar ele para Onigashima. Isso a gente vê então o Kariba ali na espreita, vendo o Luffy e falando que ele depende da vitória do Luffy para ele também conseguir sair de Wano. Então esse negócio do Momonosuke virar dragão e levar o Luffy para Onigashima faz com que a teoria que o pessoal do Chapéu de Palha, do canal Chapéu de Palha, estava falando de que seria muito maneiro se o Luffy, se ali o Yamato acabasse sendo derrotado e nisso chegava o Luffy e montado no Momonosuke no topo ali de Onigashima para enfrentar o Kaido, seria muito perfeito. Que essa teoria fique cada vez mais certa de que isso possa acontecer. Eu acho muito da hora se isso acontecer. E no final a gente ainda vê ali o narrador da história falando que é a última viagem deles para Onigashima. Isso quer dizer que Onigashima tá chegando ao fim, a Batalha de Wano tá chegando ao fim, embora esse fim vai demorar ainda, acho que vai demorar mais meio ano ainda para acabar todos esses conflitos. E então esse confronto, esse arco logo mais chega ao fim. E é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, falem aí suas teorias quanto
aos próximos capítulos e até mais!